tempo? O tempo é um substantivo. Pronto, eu já sei que esse muito não é advérbio, tá? Porque eu não posso amarrar o muito a um substantivo quando ele é advérbio. Quando tem essa relação, isso aqui vai ser o quê? Pronome relativo. Na letra B está assim. Antes dos telefones celulares, os casais eram muito mais fiéis. Então, eu tenho muito aqui amarrado ao mais, que eu tenho outro advérbio, e fiéis é um adjetivo. Então, aqui eu tenho um advérbio. Na letra C, há relatos de que a distração causada pelos celulares vai muito mais além. Então, de novo, eu tenho tudo aqui, um monte de advérbio. Aqui o muito é, de novo, o meu advérbio. Na letra D, velocidade muito baixa. Isso aqui é um adjetivo, então esse muito vai ser um advérbio. Na letra E, você tem por volumes muito altos. Altos é adjetivo, isso daqui é um advérbio. Pronto, matei a questão. É só a letra A que você tem como resposta, tá? Essa é a lógica de uma questão que trabalha com advérbio. Não é uma questão difícil, mas se você não tem essa noção básica aqui, ó, que o advérbio é invariável e que ele não está amarrado ao substantivo, você vai ficar pensando, parece que é tudo a mesma coisa. Então, tem que ter essa percepção para entender a diferença que nós temos aqui. Legal. Olhem lá a próxima questão. Fala assim, aqui você tem uma questão que vai muito mais o sentido, tá? Que é a parte de argumentação do meu texto, a parte de semântica. Olha só. Foi um marco na luta das mulheres brasileiras pela garantia de seus direitos, principalmente o enfrentamento à violência de gênero. Ele fala assim, o termo sublinhado, então ele trouxe aqui o termo principalmente, tá? Trouxe aqui. Ele tem a função textual de quê? Quando ele fala função textual, é o sentido que ele traz para o texto. Qual o valor que ele tem semântico aqui? Então, pense bem. Se eu falo para você assim, ó, vou ler aqui no meu texto. A entrega do relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher à presidente Dilma Rousseff, em sessão solene do Congresso Nacional, foi um marco na luta das mulheres brasileiras pela garantia de seus direitos. Então, ó, luta das mulheres brasileiras pela garantia de seus direitos, eu tenho um assunto geral. Aí eu estou agora especificando, tá, mas é qualquer, então, direito? Não, eu estou dando uma especificidade, principalmente o enfrentamento à violência de gênero. O que eu fiz? Aqui antes eu tinha vários direitos, mas eu destaquei um deles, eu particularizei um que aqui é o mais importante aqui no texto. Então, letra A, enfatizar a afirmação anterior. B, retificar uma informação dada. Letra C, ressaltar o alcance político do projeto. D, destacar um fato particular. E, explicitar quais os direitos aludidos anteriormente. Não, aqui é a letra D. Eu estou destacando. A função desse principalmente é quando eu vou dar um destaque. Eu estou dando por exemplo, aqui eu tinha vários direitos. A luta para que a gente consiga vários direitos. Agora eu estou destacando, tá? Dentre os direitos, quais que nós queremos mais? Esse daqui, que é o enfrentamento à violência de gênero. Portanto, tem que ser a letra D a resposta da questão, tá? Essa é uma parte em relação ao advérbio. Próxima questão que a gente tem aqui, tá assim. Assinale a alternativa cuja frase mostra uma inadequação entre o tempo verbal utilizado e o termo adverbial sublinhado. Pense assim, se ela fala em relação a tempo verbal, o que você vai entender? Que eu vou ter aqui advérbios de tempo, tá? Se eu uso um advérbio de tempo, lógico que eu tenho que ter cuidado com o verbo. Eu não posso falar assim, amanhã choveu. Não dá. Se amanhã vai chover, amanhã choverá. Então, esse é meu cuidado. Olha só, então ele fala assim, você vai encontrar agora em qual das frases está inadequado o tempo verbal com o advérbio que eu tenho. Tá assim, letra A. A demanda pela água tem crescido nos últimos tempos. Então, se eu falo assim, tem crescido, ó, essa questão da número 4. Se eu falo assim, tem crescido, o que significa? Esse tempo verbal aqui, nós temos o pretérito perfeito, ó, marque lá. Esse aqui é o meu pretérito perfeito composto do indicativo, tá? Esse tempo aqui, qual que é o significado dele?
Ele fala de uma ação que começou no passado e se prolonga até o presente. Então, se eu falo a demanda pela água tem crescido nos últimos tempos, significa que começou e ainda existe. Então, tá certa a letra A. B. A demanda pela água cresce a cada dia. Cresce presente. A cada dia eu tenho uma ideia de tempo presente. Perfeita relação ali. C. A demanda pela água cresceu no ano passado. Cresceu passado. Então, eu não posso falar assim, a demanda pela água cresceu amanhã. Não dá. Então, tem que ter uma expressão que dê essa condição de passado. D. A demanda pela água tinha crescido nos tempos de agora. Ficou estranha? Quando eu falo assim, ó, tinha crescido. O que isso significa? Nós temos aqui o que a gente chama de pretérito mais que perfeito, tá? O que é o pretérito mais que perfeito? Esse tempo aqui fala que é uma ação que aconteceu no passado, uma ação no passado anterior a outra ação também no passado, tá? Também no passado. Por exemplo, se eu falar assim, deixa eu tomar um gole d'água que eu tô ficando rouca já. Se eu falar assim para você, quando eu cheguei ao evento, a aula já tinha começado. Quer dizer, cheguei, é passado. Tinha começado, é um passado também. Então, a ação de começar foi antes de eu chegar. Então, esse é meu tempo aqui. Então, é o tempo do passado. Aí você tem assim, tinha crescido nos tempos de agora. Se isso aqui é passado. Não posso usar alguma coisa que indica presente. Então, a letra D, resposta da questão. E na E, a demanda pela água cresceria nesses tempos futuros. Então, o futuro, perfeito. E cresceria é o futuro do pretérito. Aí eu consigo fazer a relação sem problema nenhum. Então, na 4, a letra D é que é o meu problema aqui. Porque eu não posso falar tinha crescido nos tempos de agora, tá? Tinha crescido no passado, aí tudo bem, eu posso fazer a relação. Agora, olhem só na 5. A 5 é assim. Olha que interessante. Eu trouxe aqui para vocês uma afirmação importante em relação ao advérbio emprego de vírgula, para a gente pegar também essa parte que é bem legal e bem tranquilo, tá? É assim, quando eu tiver um adjunto adverbial, aí você vai lembrar lá advérbio ou você vai lembrar em locução adverbial. O que você vai lembrar? O adjunto adverbial é um termo que ele geralmente vem após o verbo, tá? Ele vem no final do período. Só que eu posso ter assim, eu posso ter um adjunto adverbial deslocado quando ele vai no início do período, ou ele pode estar intercalado, tá? Ele está lá entre o sujeito e o verbo, por exemplo. Quando isso acontece, você tem que pensar o seguinte, quando ele está deslocado, você vai, por exemplo, assim, hoje, vírgula, teremos aula de português, tá? Então, eu tenho um adjunto adverbial que está no início, deslocado. Se eu falar assim, nós hoje teremos aula de português. Então, o que eu tenho aqui? Quem teremos? Nós. Esse é o meu verbo, esse é o meu sujeito. Então, eu tenho um advérbio, um adjunto adverbial intercalado. Aí, aqui você tem o seguinte, quando esse advérbio, nesse caso aqui, ó, tá? Ele tem uma palavrinha só e aqui também só tem só uma. Aí você vai pensar assim, quando você tem até 3 palavras, você tem o emprego facultativo da vírgula, tá? Então, aqui, ó, a vírgula é facultativa até 3 palavras, tá? Mais do que isso é obrigatório, mas isso vale, pelo amor de Deus, para o adjunto adverbial. Conjunção, qualquer outra coisa, não é a mesma regra. Isso aqui é uma particularidade do adjunto adverbial, tá? Se tiver uma conjunção intercalada, é uma palavrinha só, tem que obrigatoriamente usar vírgula. Isso vale para o adjunto adverbial. Então, deslocado intercalado,
até 3 palavras, emprego da vírgula facultativo. Então, vamos verificar a questão 5, tá? Assim, ó. Entre os segmentos do texto, aquele que mostra o emprego de vírgula em função de um adjunto adverbial deslocado é. Letra A. A publicidade cerca-nos de todos os lados. Na TV, nas ruas, nas revistas e nos jornais, e força-nos a ser mais consumidores que cidadãos. As vírgulas que estão ali, na TV, nas ruas, é para apenas marcar uma enumeração. Então, não é porque é adverbial deslocado. B. Hoje, hoje indica tempo? Indica. Hoje, vírgula, tudo se reduz a uma questão de marketing. Aqui eu tenho na letra B, um adjunto adverbial deslocado, é um advérbio. Como ele é pequenininho, a vírgula pode ou não acontecer, então aqui está certo. A letra B é porque eu tenho a vírgula, porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Na letra C, não tem a menor importância se uma boa máquina publicitária for capaz de tornar a sua marca bem aceita entre os consumidores. Não tem a menor importância. Aqui você tem apenas fazendo a lógica de separar duas orações aqui. Então, não tem nada a ver com o adjunto adverbial deslocado. Na letra E, a gula nos produtos alimentícios e nas lanchonetes que oferecem muito colesterol em sanduíches piramidais. Então, essa vírgula aqui é para separar a palavra gula de uma expressão que está explicando algo sobre a gula. Então, não é porque ele está deslocado. Quando ele está deslocado, ele está no início do período. Deslocado no início, intercalado entre dois termos que são principais. Sujeito, verbo, verbo, complemento. Então, deslocado sempre no início. Como ele está no comecinho, aqui eu tenho letra B como resposta. Então, essa é a nossa lógica, tá? Então, você vai ter de novo ali um pouquinho das vírgulas, mas pense bem. Quando eu trabalho com as expressões adverbiais, sempre pense que o lugarzinho delas é sempre no final do período. Deslocou, intercalou, você vai colocar vírgula. Só para terminar 6, bem rapidinho, ó. Mas, às vezes, uma simples ideia pode valer mais do que muita tecnologia. Às vezes, olha aqui, você vai perceber que esse às vezes é uma locução adverbial, tá? Ó, locução adverbial. No texto que você tem ali, você tem o às vezes separado pelas vírgulas, tá? Mas, às vezes, uma simples ideia pode valer mais do que muita tecnologia. Então, às vezes, é uma locução adverbial e ela é feminina, por isso que ela leva a crase, tá? Toda locução adverbial feminina, ela vai levar a crase. Então, tá. Ele quer que você encontre assim. O emprego das vírgulas, nesse caso, se repete pela mesma razão em. Qual que é a mesma razão? Você tem um adjunto adverbial intercalado. A única resposta que dá certo é a letra D. Ó, Mark teria colocado as fotos das garotas na universidade na internet, a revelia, para que os colegas escolhessem qual a mais bonita. Então, esse a revelia aqui também é uma expressão, é uma locução adverbial, tá? Locução adverbial feminina, tá? E essa locução adverbial também no texto veio isolada pela pontuação. Portanto, a letra D que tem que ter resposta da questão. Último, para terminar de vez, a 7, para a gente não ficar sem nenhuma para trás. É inquestionável ainda a ideia de embalar comida com comida, tá? Então, agora ele pede o seguinte, assinale, colocou assim, ó, comida com comida, tá? Ó, como é que você vai embalar comida com comida? Essa é a lógica. Ele fala assim, assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a classificação idêntica à do adjunto adverbial sublinhado no período acima. Então, ele destacou aqui, ó, comida com comida. Aí você tem assim, saíram mais cedo com os amigos, encheram a garrafa com funil, fizeram os ovos com manteiga, massageou os pés com maciez, construíram um muro com pedras, tá? Então, olha só, quando eu falo assim, construíram um muro usando pedras, embalaram comida usando comida. Essa é a lógica. Na letra A, saíram mais cedo com os amigos? Companhia. Encheram a garrafa com funil? O que eles usaram? Por intermédio de que eles encheram a garrafa? Na letra C, fizeram os ovos com manteiga.
Então, eles juntaram ovo com manteiga, juntaram os dois. Massageou os pés com maciez, o modo como isso foi feito. E dá bem certinho, ó. Construíram um muro com pedras, ou seja, fizeram um muro usando pedras. Embalaram a comida usando a comida. Então, a letra E tem o mesmo sentido que o que está no enunciado da questão. Legal? Vimos aí, ó, corridão. Mas conseguimos matar os advérbios. Então, tenho esse cuidado de entender como é importante eu valorizar os pequenos detalhes. Em português, são detalhes que fazem diferença. E eu tenho certeza que se você estudar bastante esses detalhezinhos, vai dar uma diferença muito grande na hora da sua prova. Isso também vale, se eu não me engano, para matemática. Também tem essa mesma perspectiva, né? Com certeza. Eu estava assistindo aqui a aula da Giancarla agora e eu vejo ela falando vários exercícios assim, ela lê a questão, aí ele fala, ó, alternativa tal, tá aqui a resposta, essa é a lógica. E daí quando eu converso com a Giancarla sobre raciocínio lógico, sobre matemática, eu não entendo raciocínio lógico, aquilo não tem lógica. Ela fala que no português tem lógica e no raciocínio não. Não dá para entender, mas tudo bem. Não, tem sim. Eu já tô convencida já. É isso aí. Já, o Lustola já me convenceu. Um dia ele sentou comigo e mostrou isso. Eu falei, verdade, tem lógica mesmo. Tem sim. Com certeza. Lógica. O português é lógica. Com também. Certeza. Não tem como, porque o português você vai indo, muitas questões você vai indo pela lógica mesmo. Justamente. Vai eliminando, aqui não dá, aqui dá, aqui... Opa, cheguei a resposta. É Com bem certeza. isso mesmo, dá para usar muito. A lógica, ela faz parte do português, assim como a lógica usa o português. Não tem como a gente falar. Se a gente está em qualquer que seja, dentro do Brasil, qualquer que seja o lugar, se você não fala o português, se você não domina, você não consegue sair do lugar. O português não só no concurso. O português é a matéria mais importante para qualquer lugar, porque é o que você usa como comunicação. Então, assim, a gente teve aqui uma excelente aula aqui com a Giancarla, e agora a gente vai entrar aí com probabilidade para resolver sua vida também. Vamos trocar, então. Vamos trocar. Vamos trocar. Só não olhem, já trocar os bastidores. Giancarla, pode ir tirando. Deixa eu passar aqui uma informação para vocês, que pediram para eu passar aqui para vocês acompanharem, interagir ali no Twitter, para quem tiver acesso aí, quem tiver conectado, interagir com o pessoal com a seguinte hashtag aqui. Hashtag superaulão IBGE. Aí vocês podem mandar a mensagem de vocês lá, superaulão IBGE. Pode mandar a mensagem de vocês, que depois a gente vai ver. Pode mandar qualquer mensagem. Tivemos agora uma excelente aula de português, pode mandar qualquer mensagem ali elogiando a aula de português, ou se quiser mandar mensagem lá, o professor de lógica parece um mendigo. Pode mandar a mensagem que vocês quiserem lá, beleza? Valeu. Gente, então enquanto o José se arruma ali, excelente aula para vocês ainda. O José vai aqui tocar muito bem a aula dele. Continue a preparação, a prova aí está um pouquinho longe ainda, mas mesmo longe, vale a pena estudar todos os dias, porque todo concurso, você nunca mata o concurso na última semana. É uma preparação constante. Então, tem que estudar muito. E português e matemática sempre vale a pena estudar. Você nunca vai perder tempo com português e matemática. Você vai ter em todas as provas. Então, sempre você vai estar à frente quando você se dedica às matérias básicas. Com certeza. Em qualquer concurso. Aí você transcende BGE, transcende INSS, transcende banco, qualquer coisa. Matemática e português é extremamente importante para qualquer concurso. Legal. Então, beleza? Boa aula, José. Valeu. Pessoal, um grande abraço para vocês. Nos vemos aí ainda mais aulões. Mas fiquem aí com a aula de José. E até a próxima aula que a gente tem em reta final e tudo mais. Legal? Isso aí. Tchau, gente. Valeu. Então, vamos aí. O que a gente vai resolver hoje, o que a gente vai simplificar para vocês hoje, é o tópico que está no edital de vocês, que está escrito lá, probabilidade. E aí eu já quero pedir desculpa para vocês e também para a Giancarla, porque quando vocês olharem no material de vocês, está escrito lá probabilidade. Aí vocês podem só alterar, que eu coloquei, fiz o material ali, provavelmente estava nervoso, como eu estou agora, para passar a aula para vocês, está escrito errado lá. Então, é probabilidade e não probabilidade, beleza? Então, qual que é o nosso tópico de hoje? Probabilidade. Vamos lá. Probabilidade. O que é probabilidade? Probabilidade. O que é probabilidade? A probabilidade, ela vai estudar qualquer evento onde você tenha um experimento aleatório, que é a primeira informação que aparece aí para vocês. O experimento aleatório. Experimento aleatório. O que é esse experimento aleatório, então? Experimento aleatório
é qualquer evento, qualquer situação onde você não garante o seu resultado. O que é isso? Se você pega, por exemplo, um baralho simples, 52 cartas. Você quer tirar uma carta desse baralho. Você não tem como garantir qual que é a carta a ser tirada. Pensando isso em questão de prova, a banca vai colocar lá. Em um baralho comum de 52 cartas, qual a probabilidade de tirarmos uma carta do naipe de copas? Um exemplo simples. Não tem como você garantir. Então, o experimento aleatório, o conceito dele é qualquer evento ou qualquer situação onde você não garante o resultado. Qualquer evento ou hipótese, qualquer situação onde não se garanta, não se possa garantir o resultado. Então, isso é um experimento aleatório. Beleza? Qualquer evento, qualquer situação onde não se possa garantir o resultado. Beleza? Isso é o experimento aleatório. Dentro desse experimento aleatório, a gente vai ter duas informações, que é o que a gente vai usar para o cálculo de probabilidade. Quais são essas duas informações? Então, a gente tem aqui o experimento aleatório. Dentro do experimento, a gente vai ter duas informações. Quais são essas duas informações? A gente vai ter o espaço amostral, e a gente tem o evento especificamente que a gente já vai estudar. O que é o teu espaço amostral? São todas as hipóteses, todas as possibilidades que podem ocorrer dentro do nosso experimento aleatório. Então, o espaço amostral são todas as possibilidades. Pensando no exemplo que eu citei do baralho. Se eu tenho 52 cartas e vou tirar uma, o meu espaço amostral, todas as minhas possibilidades são as próprias 52 cartas. Ou se você pensar em um dado, que aparece em algumas questões de prova também. Questão de lançamento de dados. Você vai jogar um dado para cima, qual a probabilidade de sair um número par? Qual a probabilidade de sair um número menor que 3? Qual que é o teu espaço amostral em um dado? Você tem um dado com 6 lados, 6 números. Então, o teu espaço amostral, qualquer um dos 6 números. Então, espaço amostral é todas as possibilidades dentro do experimento aleatório. Todas as possibilidades dentro do experimento aleatório. Dentro do experimento aleatório. Beleza? Aí falta a gente estudar mais um conceitinho aqui, mais uma informação que a gente precisa. Então, espaço amostral, todas as possibilidades dentro do experimento aleatório. Aí eu tenho mais uma informação que vai aparecer aqui dentro do experimento aleatório, que é o que a gente vai fechar a nossa fórmula da probabilidade. Qual que é a nossa informação? A gente já viu que tem o experimento aleatório, a própria probabilidade. Dentro disso, dentro do experimento, a gente tem o espaço amostral, todas as possibilidades. E agora a gente tem o nosso evento. O que é o nosso evento? É exatamente o que a gente busca dentro do experimento aleatório. Então, o evento é o que se busca dentro do experimento aleatório. Ou dentro do espaço amostral. Até colocar aqui, é o que se busca dentro do espaço amostral. Então, a gente tem 3 conceitinhos aqui que a gente viu. A gente viu experimento aleatório, que é a própria probabilidade. São todas as possibilidades, todas as situações que podem ocorrer. Depois disso, a gente viu o espaço amostral, que são o que é o nosso espaço, o espaço amostral, todas as possibilidades dentro do experimento aleatório. E a gente tem o nosso evento, que é o que a gente busca dentro do espaço amostral. Seguindo essa informação,
a gente vai cair na fórmula, que é o próprio cálculo de probabilidade, que é o que a gente vai ver na sequência, que é exatamente o que aparece na sequência do seu material. A gente tem essa formulazinha aqui, ó, que é P igual evento por espaço amostral. Aí ele traz aí esse símbolo, até melhorar aqui, que ele traz essa ferradurazinha aí, o símbolo do ômega, que é usado para representar o espaço amostral. O que a gente tem, então, dentro dessa fórmula aqui? A gente tem a própria probabilidade, que é o experimento aleatório, e aqui a gente tem o nosso evento, e embaixo a gente tem o nosso espaço amostral. Beleza? Então essa daqui é a nossa fórmula que a gente vai usar. A gente usa essa fórmula intuitivamente. Como eu falei, pensando no mesmo exemplo lá, a gente tem 52 cartas e eu quero tirar um as do baralho. Se eu tenho 52 cartas, um baralho de 52 cartas, quantos as eu tenho no baralho? Eu tenho 4 as. Então eu tenho 4, que é o meu evento, é o que eu quero, de 52, que é tudo que eu tenho. Então até um macetezinho aqui que a gente usa para lembrar o que é evento e o que é espaço amostral. O evento é o que eu quero. O que eu quero. E o espaço amostral é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Então, o que você vai pensar? Quando você for fazer uma questão de probabilidade, você vai pensar o que você quer dentro de tudo que você tem, dentro de todas as possibilidades. Aí você vai chegar na própria probabilidade. Beleza? Aí, uma informação que eu quero trazer, que até aparece ali para vocês, isso é meio que lógica, meio que assim você sabe isso meio intuitivamente. Quando a gente fala de probabilidade, quando a gente estudou o conceito do experimento aleatório, qualquer experimento onde você não garanta o resultado. A gente está muito acostumado com isso e a gente nem pensa na consequência disso, porque o que acontece? A probabilidade sempre vai ser, então a gente tem aqui a probabilidade, ela sempre vai ser maior ou igual a zero e ela sempre vai ser menor ou igual a 100%. Beleza? Aí como que isso vai aparecer para nós? Vou colocar aqui 0% sempre vai ser maior ou igual a 0% e sempre vai ser menor ou igual a 0%. Só que isso aqui para nós, nem sempre, e até a gente já vai entrar nas questões e ver isso, nem sempre vai aparecer com porcentagem, com esse símbolo de 100% aqui. Como que pode aparecer? Ela pode aparecer para nós lá, a probabilidade, ela vai ser maior ou igual a 0, simplesmente, ou menor ou igual a 1. Deixa eu apagar aqui e colocar tudo da mesma cor. Ou ela sempre vai ser menor ou igual a 1. Beleza? Que é, quando a gente fala nesse menor ou igual a 1, é onde a gente representa isso aqui pela fração, ou pelos números com vírgula. A gente vai pegar aqui um exemplo. Vamos pensar aqui, hipoteticamente, em 25%. 25%, uma probabilidade. A gente fez a conta lá, usou probabilidade evento pelo espaço amostral, chegou que a nossa probabilidade é 25%. Beleza, só que como que isso aparece muitas vezes em prova? Em vez de aparecer os 25%, ele pode aparecer na forma decimal, que vai ser 0,25. Ele vai simplesmente, em vez de aparecer a porcentagem, ele vai aparecer o que era porcento, ele vai fazer a divisão 0,25. Ou pode aparecer também na forma fracionária, que é 1 sobre 4. Por que que isso aqui, 0,25, dá 1 sobre 4? Se a gente for pegar 25%, esse símbolo aqui, ele diz exatamente isso, porcento, ou seja, uma divisão por 100. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 25 por 100, e quando a gente simplifica essa fração, eu vou dividir em cima por 4
e embaixo por 4, eu vou dividir em cima por 25 e embaixo por 25, eu vou ficar exatamente com 1/4.